Olá, caros ouvintes, eu sou Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Desde já, peço que vocês nos sigam em nossas redes sociais, se inscrevam em nosso canal no YouTube, curtem, comentem e compartilhem. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no capítulo 28 de Atos, do versículo 1 ao versículo 10. Estarei dando início à leitura. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe aconteceria, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Meus queridos, após o naufrágio, todos aqueles que se encontravam no barco chegaram a uma ilha, todos salvos e em segurança. Essa ilha se chamava Malta. Os nativos dessa ilha, os malteses, eram conhecidos como bárbaros, não no sentido pejorativo, mas porque eles não falavam grego. Os nativos dessa ilha trataram com singular humanidade e acolheram os sobreviventes do naufrágio, fazendo assim uma fogueira para que todos eles pudessem se proteger do frio e também da chuva que caía. Vale destacar a atitude, a conduta e as características de Paulo durante todo esse processo. São condutas de um verdadeiro cristão, de alguém que é guiado por Deus e pelo Espírito Santo. Paulo, ele demonstrou amor, hombridade, companheirismo. Paulo, ele foi corajoso e encorajou. Paulo, ele tomou a iniciativa, ele foi cauteloso, se preocupou com o próximo. Tudo isso desde o processo em que ele tomou a liderança ali no barco, diante da tempestade, encorajando e aconselhando as pessoas que ali se encontravam, bem como também na ilha, onde ele viu a necessidade de manter a fogueira forte e firme, e foi lá, mesmo cansado, mesmo com frio e na chuva, catar madeira, catar gravetos para jogar na fogueira. Paulo, ele estava tomando a iniciativa, estava demonstrando condutas e caráter regido por princípios cristãos. Paulo, ele era um homem cristão forte e esforçado. Se esforçava por si e pelos outros, pelo bem dos outros. Todavia, enquanto jogava gravetos na fogueira, uma víbora que provavelmente estava escondida ali entre os gravetos, ao tentar fugir do calor, prendeu em sua mão, lhe mordeu. E quando os nativos viram a víbora pendurada em sua mão, eles disseram: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E logo em seguida, após os nativos e as pessoas que se encontravam ali perceberem
que ele não iria morrer, que ele não iria sofrer mal nenhum, que não tinha inchaço em suas mãos, mudaram completamente a sua opinião de forma súbita e rápida e começaram a dizer que ele era um Deus. Meus queridos, esse pequeno trecho traz uma grande sabedoria prática para nós, inclusive na atualidade. Sendo pessoas muito volúveis, mudando de opinião muito rápido, que julgam as situações muito rápida, de forma precoce, e que têm um julgamento muito errado, às vezes, sobre as coisas. Nós devemos ter cuidado com os nossos julgamentos precoces, para nós não estarmos mudando tão facilmente de opinião. Devemos ter cuidado com a formação e o desenvolvimento do nosso entendimento sobre as coisas. E devemos ter cuidado como expressamos aquilo que entendemos. O comportamento dos nativos muito se assemelha com o comportamento de muitos evangélicos, onde muitos, com uma concepção extremamente errada, julgam o padrão dos cristãos e das pessoas através da prosperidade. Se um cristão é verdadeiramente um servo de Deus e convertido, se ele é um cristão exemplar, ele deve prosperar. As coisas devem acontecer de forma boa, ele tem que ter boa sorte. Logo, se essa pessoa que se diz cristã é mordida por uma víbora ou por uma cobra, logo, se essa pessoa que se diz cristã está passando por momentos complicados e difíceis, com certeza isso deve ser uma punição pelo pecado. Com certeza essa pessoa não está sendo uma cristã verdadeira, não está sendo verdadeiramente um servo de Deus. Isto é errado, meus queridos. Basta olhar para o ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos. Basta olhar para essa situação específica de Paulo. Meus queridos, o sofrimento, as dores, as perseguições, as situações delicadas, complicadas e difíceis fazem parte, estão intrínsecas ao cristão verdadeiro. Se queremos ir após Cristo, cada um de nós deve pegar a sua cruz e segui-lo. Essa cruz, ela tem o seu peso, tem a sua dificuldade, mas comparado à escravidão do pecado, nós hoje, com a ajuda de Cristo, podemos dizer que o nosso fardo ainda assim é leve e suave. Prosseguindo no versículo 7, nós vemos que o principal homem daquela ilha, provavelmente o governante daquela ilha, trazendo para a atualidade o prefeito daquela cidade, chamado Públio, ele recebeu, hospedou com muita bondade durante 3 dias aquelas pessoas que haviam sobrevivido ao naufrágio. O que acontece é que o pai de Públio ele estava enfermo e com disenteria, ardendo em febre. E Paulo, orando e estendendo as suas mãos, curou o pai de Públio. E todos os enfermos que se encontravam ali na proximidade, ao ouvir falar da cura de Paulo, se juntaram e foram se aproximar de Paulo. Paulo, ele foi e curou todos os enfermos daquela ilha que vieram até ele. Com essas curas, nós podemos dizer que Paulo ele teve uma revitalização espiritual. A sua fé foi fortalecida através da ação do Espírito Santo, da autoridade de Jesus Cristo, ao curar aquelas pessoas. Nós podemos dizer que Paulo, de certa forma, retribuiu a bondade e o acolhimento dos nativos, curando. Nós podemos dizer que a cura foi apenas uma das marcas de um cristão verdadeiro que foram apresentadas por Paulo e que, com certeza, antes mesmo da cura, Paulo pregou e evangelizou naquela ilha. A cura testificava e autentificava Paulo como um servo verdadeiro de Deus. Testificava as palavras e a pregação e o evangelismo de Paulo, onde Paulo mostrava que não era outro Deus e que não era ele que estava fazendo aquilo, mas sim o Deus verdadeiro, o único Deus. E assim Paulo pôde apresentar Jesus Cristo e as maravilhas do Evangelho, as maravilhas de Deus para aquelas pessoas.
e que, como forma de gratidão, encheram Paulo, Lucas, alguns cristãos que talvez viajassem com Paulo, bem como talvez alguns outros viajantes, com honrarias, com suprimentos, com comida, com coisas que poderiam agregar e ser necessário em sua viagem. E assim, meus queridos, nós podemos ver a soberania e a intervenção de Deus durante todo esse processo, durante toda essa viagem de Paulo a Roma, onde, apesar das dificuldades, tudo aquilo ocorreu para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o Evangelho alcançasse novas pessoas, outras pessoas, para que as pessoas pudessem ver o agir e o poder de Deus e ouvir as maravilhas de Deus. Nenhuma pessoa sequer morreu, todos chegaram em segurança, porque era esta a vontade de Deus, e assim ele havia determinado de ocorrer. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais um devocional e pelas vidas dos nossos ouvintes. Nós te agradecemos pela vida de Paulo e pelas Escrituras, pela vida dos apóstolos, que tem nos guiado, que tem nos mostrado o caminho que devemos seguir, tem nos mostrado o que devemos ou não fazer, como devemos ou não agir. Ó Deus, que possamos ter Paulo como exemplo prático, que possamos desenvolver características de um cristão verdadeiro, que possamos ter mais amor ao próximo, hombridade, companheirismo, que possamos ser cautelosos e ter iniciativa quando assim demandar de nós, que possamos, ó Deus, nos preocupar e agir com coragem, com força, que possamos ser exemplos de pessoas esforçadas e que se preocupam com o próximo. Ó Deus, que possamos ser exemplos de cristão, nos ajuda nessa caminhada. Assim nós choramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.